céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto e glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que em Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio o mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto em glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. É bom estarmos novamente reunidos de forma virtual para louvar, agradecer a esse Deus que envia o seu Filho para se tornar o nosso Salvador. Filho esse que nos envia o Espírito Santo para que habite em nós, nos leve de novo à palavra, nos leve de novo aos sacramentos, onde recebemos novamente o nosso Salvador. Ele que caminha conosco, está ao nosso lado e habita em nós, como Ele mesmo prometeu. Vamos iniciar o nosso culto invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, início do culto, desejo de chegar a Deus, louvar a Ele, ouvir a sua voz. É importante que ao chegar a esse Deus Santo, Deus justo, nós reconheçamos a nossa pecaminosidade, o mal que habita em nós, para que por meio da obra de Cristo Jesus, Ele nos perdoe. Então eu convido você para que neste momento, ouvindo a canção que será entoada, que você, com esta canção, leve a Deus também o teu pecado, leve a Deus tudo aquilo que você tenha feito de mal contra o teu próximo e contra Deus, como confissão dos teus pecados. Pura
para você que fez desta canção a tua confissão, para você que levou aqueles pecados que estão guardados no teu coração, também entregando a Deus para que Ele perdoe. Agora eu proclamo sobre ti o perdão de Deus, em nome e por ordem de Jesus Cristo, para que não haja dúvida no teu coração e para que você tenha uma boa consciência perante Deus. Eu te perdoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação de perdão que vem da parte de Deus. Não é um perdão que vem do pastor, da pessoa do pastor, mas vem da parte do nosso Salvador, o qual morreu por ti, ressuscitou para te reconciliar com o Pai. Vamos ouvir a leitura do Salmo para o dia de hoje. Salmo para o dia de hoje está registrado no Salmo 66, dos versículos 8 até o versículo 20. Versículo 8 até o versículo 20, onde diz assim: Bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma, e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste, como faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, como aroma de carneiro, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Que bela palavra que o salmista nos deixa registrados. E neste momento, convido a você para que façamos a oração do dia. Ó Deus, doador de tudo o que é bom, pela tua inspiração concede que possamos pensar naquelas coisas que são corretas e pela tua misericordiosa direção possamos realizá-las por meio de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir as leituras para o dia de hoje. Primeira leitura registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 16 até 31. Leitura do texto de Atos dos Apóstolos. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que a nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso.
Acontece que todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, não ocupavam com outra coisa, senão ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo em tudo que vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De só um homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a ouro, a prata ou a pedra. Trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Ouviremos agora a leitura da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 até o versículo 22. Primeira carta de Pedro, bem no final de nossas Bíblias, capítulo 3, dos versículos 13 até 22. A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparavam para a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vós salvas, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Até aqui as palavras.
Próxima leitura, a leitura do Santo Evangelho, Evangelista João, capítulo 14, dos versículos 15 até o versículo 21, onde está registrado assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Vamos confessar a nossa fé com um credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Leva ao coração ferido a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, isto prova nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.
Você já ouviu a história de alguém que foi embora para estar presente? De alguém que se distanciou, que foi para um outro lugar para estar mais presente? Estranha essa história, não é? Sabemos que quando alguém vai embora, que alguém se distancia, vai para sua casa, vai para sua cidade, o que fica é a saudade, a lembrança, a vontade do reencontro, talvez uma videochamada, né? E nesse tempo, quantas pessoas foram embora, e não estou falando aqui necessariamente de pessoas que perderam a vida, mas quantas pessoas já não estão no nosso convívio nesse período de pandemia, né? Pessoas que nós não temos visto, irmãos da congregação, colegas de aula, colegas de trabalho, vizinhos, né? Que se distanciaram, que foram embora e não tem como eles estar presentes, mais presentes. Talvez uma videochamada, mas mesmo a videochamada não chega, não supre essa necessidade da presença. Na quinta-feira agora, nós celebraremos, a Igreja Cristã celebrará o dia da Ascensão, que foi o dia que Jesus foi embora, né? Jesus deixou para trás os seus discípulos, né? Ele subiu aos céus e os seus discípulos ficaram para trás. Antes de deixar os seus discípulos, a vida de Jesus nos últimos tempos, nas últimas semanas, ela passou por um turbilhão de eventos, de acontecimentos, de atividades, como registrou a carta de Pedro. Ele escreveu sobre cada um dos eventos que tem um profundo significado para nós. Eventos esses que antecederam a sua ida, a sua subida aos céus. Está registrado lá que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Uma única vez pelos pecados. Aqui uma conexão direta com a Semana Santa. Nós que estamos agora no 6º domingo de Páscoa, ainda ouvimos reverberar as notícias da Semana Santa, e a carta de Pedro fala a respeito disso. Uma única vez pelos pecados, e aqui há uma conexão direta com o Antigo Testamento, quando o povo no Antigo Testamento era chamado a fazer sacrifícios para amenizar, para aplacar a ira de Deus. No Novo Testamento, os sacrifícios, como no Antigo Testamento, eles já não são mais necessários. Nós já não fazemos mais os sacrifícios que aparecem no Antigo Testamento, porque Jesus se torna Ele próprio o sacrifício único e suficiente. Com a sua morte na cruz, Ele assume todo o pecado da humanidade. Que antes no Antigo Testamento se faziam sacrifícios, agora não é mais necessário, porque Cristo toma sobre si todo o pecado da humanidade, todos os teus pecados. O justo pelo injusto, escreve Pedro, ou seja, nós que por natureza somos pecaminosos, você, se sinceramente olhar para a sua vida, olhar para os seus atos, olhar para os desejos do seu coração, olhar para aquilo que você tem pensado de mal, feito de mal, você percebe que o mal está em você. Então, aquele que é justo morreu por você, o injusto. Padeceu por você uma única vez, uma única e suficiente vez. E por que ele faria isso? Por que ele morreria por nós? Né? A gente lembra agora da Sexta-feira Santa. Por que ele morreria? E Pedro vai dizer, ele escreve assim: para conduzir você a Deus. Para conduzir você a Deus. Grave essa palavra no seu coração. Jesus morreu por ti para te conduzir a Deus. Você que não consegue ser moralmente perfeito, fazer tudo certinho, ninguém consegue. Não conseguimos ser moralmente perfeitos. Já que você não consegue,
Cristo consegue. Você que não consegue alcançar a Deus por meio da sua capacidade intelectual, por meio da sua razão, dos seus estudos, da sua dedicação, você que não consegue, crê em Jesus Cristo, porque Ele padeceu para te levar a Deus. Você que não encontra Deus no seu interior, né? Assim como muitos gurus hoje proclamam, busque a Deus no seu interior, né? Aquelas filosofias meditativas, né? Você não encontra Deus no seu interior. Encontramos sim Deus em Cristo e por meio dele. Jesus padeceu por ti para te conduzir a Deus. Jesus traça o caminho ao Pai. Jesus é o caminho para Ele. Esqueça qualquer forma de chegar a Deus, aos céus, à vida eterna. Nenhuma delas podem fazer o que Jesus fez por ti. Padeceu uma única vez para te conduzir a Deus. Está registrado ainda que ele foi vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Um texto um tanto quanto obscuro, muitos estudiosos já se debruçaram sobre esse texto, mas esse texto está se referindo àquele tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus, que a gente acabou de confessar no credo apostólico. Morreu, desceu ao inferno e foi ressuscitado. Jesus, ele desce ao inferno nesse meio tempo, é vivificado no Espírito. Jesus foi ao inferno, lá onde estão as almas daqueles que não creram na mensagem do Evangelho, que não creram na promessa de Deus, que foram desobedientes, como diz o texto bíblico. Jesus foi pregar para eles, mas não a mesma mensagem que nós ouvimos, não a mesma mensagem que nós temos oportunidade de ouvir, a mensagem que nos chama ao arrependimento e a crer nele. Jesus foi pregar para aqueles que não se arrependeram. Jesus foi mostrar para aqueles que não creram nele que ele foi vitorioso sobre o diabo, sobre o pecado e especialmente sobre a morte. Foi mostrar a sua vitória. E isso ele fará novamente na sua segunda vinda, quando vier em glória, e revelar para todo mundo que ele é o Senhor. O texto de Paulo diz que todos se ajoelharão reconhecendo que ele é o Senhor. Mas só aqueles que creem em Jesus Cristo o têm como Salvador. Isso nos faz lembrar que esse é o tempo da graça. Esse é o tempo da graça, esse tempo em que nós vivemos. Esse é o tempo em que o Senhor nos dá para nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos a Ele. Tempo de ouvir a palavra e deixar que essa palavra transforme o nosso viver, que transforme os nossos atos, que transforme a nossa forma de ver o próximo, ver as pessoas à nossa volta, que transforme a forma de nós vermos o mundo. Sem falar que nesse tempo de pandemia, a Covid nos dá uma lição, né? Pode trazer uma lição. Ou, como eu vi num post há uns dias atrás, a Covid pode nos trazer um pequeno sermão, né? Já que ela revela, primeiro, que a vida é curta. A vida é curta. Segundo, a morte é certa. Obviamente, para nós cristãos que cremos na segunda vinda de Jesus, se Jesus vier antes de nós morrermos, ótimo. Mas se não, a morte é certa. A morte é certa. O emprego, o trabalho não é vitalício. Quantas pessoas que nós conhecemos estão perdendo o emprego? Estão sofrendo por conta das questões financeiras. Quantas pessoas? A Covid está pregando isso para nós. Outro,
o amanhã não é prometido. Nós temos promessa do amanhã. Para quem crê em Cristo Jesus, há promessa do amanhã. Se não for aqui nessa vida, é na eternidade. É junto com Ele, para sempre. Outra lição que a Covid nos dá: a eternidade está chegando, está próxima. E por fim, e aí é uma lição do texto bíblico, do Evangelho: somente em Cristo encontramos salvação. A Covid tem ceifado, mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, que padeceu por nós e tornou o caminho a Deus aberto para aqueles que creem, nós sabemos que por meio dele nós seguiremos este caminho. Não permita que outras vozes, outros ensinos, seitas, filosofias envolvam a tua vida, envolvam a tua família, mas faça com que a voz de Jesus, o bom pastor, te guie, te leve pelo caminho certo, caminho de águas tranquilas, caminho do vale da sombra da morte, mas que você esteja com o seu ouvido atento às suas palavras. Deixe que o Espírito Santo faça com que Jesus habite no seu coração. Em meio a todo esse relato, Pedro registra algo muito especial, muito importante para nós cristãos. Ele fala de Jesus, mas aí lá no meio ele toca num ponto que é fundamental e toca a minha e a tua vida. Pedro fala do batismo. Isso toca a cada um de nós, a cada um de vocês que foram batizados. A palavra diz assim: o batismo agora salva vocês. Está lá na sua Bíblia, leia de novo. O batismo agora salva vocês. Não é uma decisão que eu tomo, não é uma ação que brota da minha vontade, mas o batismo vem do coração de Deus. A palavra não poderia ser mais clara e cristalina. O batismo é o meio da graça pelo qual Deus dá a salvação aos seus filhos. Tão preciosa salvação neste tempo em que Deus permite que nós ouçamos o Evangelho. Ouvimos há pouco, o tempo se esvai, o tempo está indo. Não sabemos se o dia de amanhã chegará para nós. Como é bom ter mais essa certeza que no dia do batismo fomos declarados filhos de Deus. É por meio dele que os pais, padrinhos, amigos se alegram ao verem a criança sendo batizada. E o pastor também se alegra muito de ver a criança sendo batizada, sendo declarada filha do Altíssimo. No batismo, a criança está recebendo salvação. A mãe cristã celebra em saber que o seu filho, por amor do pai, agora tem parte na salvação conquistada por Jesus. Festeje o dia do seu batismo. Algumas pessoas da congregação festejam, celebram o dia do seu, se lembram dele, agradecem a Deus pelo dia do seu batismo. Ele está conectado à obra de Cristo, não apenas à sua morte para o perdão, já que no batismo recebemos perdão, mas como está registrado, o batismo que agora salva vocês, ele o faz por meio da ressurreição de Cristo Jesus. No batismo nos é dada uma nova vida, recebida daquele que venceu a morte. Jesus ressuscitou para uma nova vida e eterna vida, a qual ele concede àqueles que creem, àqueles que são recebidos no batismo, àqueles que se tornam seus filhos. A ressurreição de Jesus. E aqui nós temos um eco da tumba vazia. Sexto domingo de Páscoa ainda ouvimos os ecos, a mensagem da ressurreição. De lá jorra a nossa esperança, esperança em algo, esperança em alguém, esperança em Jesus. Nossa esperança não é vazia, mas está naquele que viveu, morreu, venceu o pecado, a morte, o diabo e ressuscitou e por fim subiu aos céus. Por fim subiu aos céus. Jesus foi embora, deixou seus seguidores
para trás? Será que ele abandonou seus seguidores? Lógico que não. Ele foi para o céu para estar mais presente ainda na vida dos seus seguidores. Aqui temos um paradoxo. Jesus subiu ao céu para enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o qual nós recebemos no batismo, o qual nos alimenta com a palavra, toca o nosso coração, acende e fortalece a nossa fé. É obra do Espírito Santo fazer habitar em nós, caminhar ao nosso lado, o próprio Jesus Cristo. É Ele quem traz o Salvador para viver conosco. Ao Jesus subir aos céus, Ele deixa de estar presente em um lugar apenas, lá junto com os seus discípulos na Palestina, em Jerusalém, para estar agora à direita do Pai. Isso quer dizer que Ele domina sobre toda a criação, com poder e majestade, sobre todo o universo. Não está mais preso a um lugar exclusivo. Em Jerusalém, caminhando lá com os seus discípulos, Jesus está presente em toda a criação e na vida do seu povo, com a palavra e com os sacramentos, batismo e santa ceia, que são os meios pelos quais nós recebemos o perdão e a salvação que Deus tem a oferecer. Jesus de fato está em toda a criação. Jesus está presente em todo o universo, mas com a sua palavra do Evangelho, com a sua mensagem de perdão e salvação, Ele está na palavra e nos sacramentos. Você não encontrará Jesus em outro lugar para te anunciar a graça de Deus, se não for na palavra e nos sacramentos, batismo e santa ceia. Por isso é tão importante, por isso é tão precioso para nós cristãos, por isso estamos tão desejosos que tudo isso termine para que possamos compartilhar da mesa do Senhor novamente, porque sabemos que pela palavra recebemos o Senhor, pelo batismo já o recebemos, mas que pela santa ceia o pão e o vinho tocam os nossos lábios, assim como a água toca a cabeça de uma criança, isso enche o nosso coração de alegria e de esperança. Jesus foi aos céus, na quinta-feira, dia de Ascensão, como será comemorado pela Igreja Cristã, para ficar mais presente ainda com os seus seguidores. Já que nele vivemos, nos movemos e existimos, como disse o texto de Atos dos Apóstolos. Dessa forma, o cristão tem a sua vida progressivamente transformada. Jesus habitando na vida faz uma transformação na vida, nas atitudes. Mesmo que o cristão, como disse Pedro, sofra injustiças, ele santifica Cristo no seu coração, ou seja, ele ouve a mensagem de Jesus. Deixa que a sua palavra o guie, o ensine, para que ele esteja sempre preparado a dar a resposta a todo aquele que pedir razão da sua esperança. Em momentos de injustiça, de sofrimento, os cristãos que encaram as dificuldades e os problemas de forma mansa, tranquila, em temor, dessa forma, o testemunho dos seus atos pode se transformar no testemunho a respeito de Jesus Cristo. Então, deixe que Jesus Cristo transforme o seu coração, te tranquilize nesses dias tão obscuros que estamos vivendo. Deixa que Ele tranquilize o seu coração, porque você tem um amanhã. Muitas pessoas não conhecem esse amanhã. Faça da sua paz, faça do seu testemunho, faça da sua vida uma forma de que outras pessoas também tenham um amanhã, tenham a certeza da vida eterna, tenham a salvação. Pois foi isso que Jesus prometeu. Ele subiu aos céus para estar presente com o seu povo, na vida de cada um de vocês. Aguardamos a sua segunda vinda em glória. Aguardamos para matar a saudade daqueles que já se foram crendo no Senhor. Daqueles que já se foram crendo no Senhor. E assim terminar essa quarentena. Não a quarentena da Covid, não.
A quarentena que estamos vivendo desde a ascensão até o dia do juízo final. Quando Jesus subiu aos céus, né, está lá com todos aqueles que estão sendo salvos, estão sendo levados para junto dele, até o dia do juízo final. Aguardamos o fim dessa quarentena e que Deus nos guarde nessa esperança, que Deus nos guarde sob a sua graça e sob o seu amor. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos da congregação Concórdia de Realengo e Seara de Bênção de Santíssimo, um recado especial direcionado a vocês, mas também àqueles que nos ouvem, se eventualmente no seu coração tiverem o desejo de ofertar para que a obra e a palavra de Deus continue sendo pregada aqui, também fiquem à vontade para fazer a sua oferta a Deus. Mas especialmente aos membros da congregação, a diretoria está disponibilizando o número da conta para que você faça a sua transferência, para que você faça a sua oferta, ofertas mensais, ofertas dominicais. E para aqueles irmãos que eventualmente têm dificuldade em fazer a sua oferta por via eletrônica, por transferência, entre em contato conosco, entre em contato com a congregação, fale comigo ou com algum dos membros da diretoria para que a gente resolva da melhor forma e consiga fazer com que você possa ofertar. Oferta que é tão importante, que brota de um coração agradecido, que brota de um coração que reconhece que Deus nos dá todas as coisas. Vamos, neste momento, falar com o nosso Deus e Pai em oração. Queremos orar a Deus e convido a você que está nos acompanhando, você que recebeu o Espírito Santo no dia do seu batismo, eventualmente nesse momento, lembrando de pessoas, lembrando de algo, coloque também nas mãos de Deus, ore conosco, né? Vamos levar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces, pedido a Deus por este tempo, pedido a Deus pelas pessoas que estão padecendo. Então te convido, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Tu nos mandaste orar. Senhor, Tu prometeste ouvir as nossas orações. Por isso nos achegamos a Ti com pedidos, súplicas e agradecimentos. Rogamos, Senhor, que atenda em toda a sua bondade às nossas necessidades. Fortalece-nos a esperança em Ti. Guia-nos no entendimento da Tua palavra para estarmos sempre prontos a dar razão da nossa esperança. Esperança de algo que é impossível para nós, mas que por meio do Teu Filho é possível e acessível aos que ouvem e creem. Deus dos céus e da terra, Tu que governas o universo e ages para que ele cumpra a Tua lei, rogamos pelas autoridades de nosso país. Ilumina a mente e o coração dos nossos governantes para que tenham atitudes compatíveis com a sua posição, que promovam ações que favoreçam o povo mais desfavorecido, decidam pelo bem da nação e não apenas pelos seus pares. Dá-nos um judiciário justo para que haja com o rigor da lei para punir os desvios de conduta daqueles que se acham acima das normas. Baixa o Teu olhar sobre a nossa nação, amado Deus. Ampara-nos nesse tempo de tantas crises. Pai, pedimos que abençoes a Tua igreja, especialmente a IELB, seus membros, pastores, congregações e sua diretoria nacional. Dá um coração puro e dedicado para que a Tua vontade seja feita e que o anúncio da Tua palavra alcance o coração e a mente dos que estão distantes de Ti. Deus e Pai, Tu fostes chamado de o Deus desconhecido,
Usa-nos, assim como fez com Paulo, para que anunciemos às pessoas que não o conhecem e assim muitas pessoas venham a te conhecer. Pessoas que não sabem onde te encontrar e que por meio do nosso testemunho te encontrem em Cristo. Pai amado, o sofrimento e morte de teu amado Filho foi para nos livrar do sofrimento eterno. Cuida dos irmãos que passam por um momento de enfermidade física ou mental. Pedimos pelo Nelson, lembramos especialmente também da dona Angelita. Ajuda-os a atravessar este momento de dor e de sofrimento e fortalece-lhes a fé na esperança eterna no Salvador Jesus Cristo. Usa-nos a levar alívio aos que sofrem. Pai eterno, queremos viver contigo a vida eterna que tu prometeste. Mas antes de sermos levados à morada eterna, aproveitamos e comemoramos os dias e cada ano do nosso aniversário neste mundo. Entregamos a ti e pedimos as tuas bênçãos a todos os que completaram mais um aniversário nesta semana. Esteja com cada um deles, dando-lhes todo o necessário para a sua vida e fortalecendo-lhes a fé no Salvador Jesus Cristo. Senhor, Pedro escreveu que o batismo salva. Agradecemos por este presente maravilhoso que nos deste. Obrigado por nos teres tornado teus filhos por meio do batismo. Faze com que mais pessoas sejam levadas a esse privilégio, o de serem batizadas, pois agora sabemos que o batismo nos salva. Colocamos todos pelos quais pedimos em suas graciosas mãos. Preserva-os segundo a tua vontade. Tudo te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos envia o Consolador, o Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso culto, mais um culto que estamos fazendo de forma virtual, sem a presença dos irmãos aqui. Sabemos que estamos passando por um momento difícil na nossa história. Talvez ninguém que esteja vendo, nenhuma das gerações que esteja vendo, tenha passado por um momento tão difícil como esse que estamos vivendo. Seguimos na congregação com as nossas atividades presenciais adiadas, algumas canceladas. Alguns estudos têm sido feitos pela internet. Se eventualmente você quiser participar de algum grupo de estudo, fale com o pastor, mande um recado para o WhatsApp, para o número, que na medida do possível a gente te inclui e para que você faça parte dos grupos de estudo da congregação também. Pastor está à disposição para visitas extraordinárias, né? Temos feito algumas visitas, não muitas, poucas, com muitos cuidados, né? Tenho tido muito cuidado e muita preocupação nas visitas, tanto com álcool gel, máscaras, enfim, tanto na chegada como na saída. As visitas têm sido bem restritas, mas eventualmente, se você sentir necessidade de falar com o pastor, gostaria que o pastor fosse até você para um diálogo, para uma confissão de pecados, para um aconselhamento, fale com o pastor, fale comigo, mande um recado. Ou, se preferir, também podemos fazer isso pelas vias eletrônicas ou pelo telefone mesmo.
né, uma videoconferência. Estou à disposição. Sabemos que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas, né, a gente ouve relatos de muitas pessoas que estão se sentindo mal psicologicamente com tudo isso que está acontecendo. Eventualmente um dos irmãos da congregação, né, você que está me ouvindo, também está um pouco assustado com tudo isso. Também não sabe muito bem como gerenciar essas coisas. A palavra de Deus hoje nos falou algo. Falou que nós temos o dia de amanhã. Que nós temos um Senhor que é todo-poderoso, que conhece todas as coisas. Mas mesmo assim, o pastor está à disposição para, se eventualmente você quiser conversar a respeito dos seus sentimentos, das suas preocupações, das suas dores neste tempo. E você que está bem, você que está tranquilo neste tempo, dê o seu ombro, forneça o seu ouvido, compartilhe da sua alegria com aqueles que eventualmente estejam próximos a ti, que estão preocupados, estão sofrendo. Faça da tua vida, da tua atitude, da tua mansidão, da tua tranquilidade também um testemunho da tua esperança. Que Deus o abençoe e finalize esse culto proclamando a bênção de Deus sobre todos vocês. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para você com amor e lhe dê a paz. Amém.